Ora viva, muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição do Hora 10. Estamos em contagem regressiva, porque faltam apenas 14 dias para as eleições gerais em Angola. Gostava de fazer-lhe uma pergunta. Sabe onde vai votar? Se não, não se esqueça de consultar o seu local de voto, enviando uma mensagem com o número do seu cartão de eleitor ou do seu bilhete de identidade para o número 400-114. Lembre-se, depois de votar, não permaneça na Assembleia de Voto. Volte para casa e aguarde serenamente pelos resultados das eleições. Bom dia. Bom dia ao Paulo Mónica e vamos começar com a marcha da informação no Hora 10, edição da manhã. E já estão connosco em estúdios os nossos habituais convidados e comentaristas. Carlos Alberto, muito bom dia, bem-vindo à Hora 10. Osvaldo Mboco, boa tarde, na verdade já é tarde. Bem-vindo ao Hora 10. Boa tarde também ao Ivan e boa tarde aos telespectadores da televisão pública de Angola. Muito bem, há poucos instantes acompanhávamos aqui a transmissão do ato de massas presidido pelo candidato do MPLA na província de Malange. Ontem, Adalberto da Costa Júnior também esteve em Cafunfo, na Lunda Norte. Vamos começar por olhar pelo discurso de Adalberto da Costa Júnior em Cafunfo, ontem na província da Lunda Norte. O que é que se lhe oferece dizer? Bom, não mudou muito em relação ao discurso que fez em Malange. Na verdade, Adalberto Costa Júnior agora envereda mais por um discurso para que quem esteja descontente em alguma coisa, de falta de energia, falta de água, falta de habitação, quem eventualmente esteja descontente para votar na UNITA. Agora, este é o discurso, esta é a tónica do seu discurso. Não mostrou mais uma vez qual é o programa que a UNITA tem para a Lunda Norte, como também não o fez em Malange. O que João Lourenço acabou por fazer, mas não é para falar sobre isso, não é? O que João Lourenço acabou por fazer hoje em Malange, é um discurso que, na verdade, não alterou muito. Quer dizer, quem está insatisfeito deve votar na UNITA, mas atenção que quem está insatisfeito não tem de votar só na UNITA, porque existe a KCE, existe a FNLA, existe a PRS, existe a APN, existe o PENJANGO. Quer dizer, existem outros partidos que também... 7 opções. Quer dizer, agora, o que podia fazer convencer o eleitorado para que votassem na UNITA é justamente a sua ideia concreta. O que não passou. Osvaldo Mboco, é da mesma opinião? Não ouviu novidades no discurso de Adalberto Costa Júnior ontem em Cafunfo? Bem, Paulo, nós temos que reparar o seguinte. Normalmente um líder da oposição ou então um candidato que está na oposição, a tendência do seu discurso é expor ao máximo as falhas de governação de quem governa e mostrar que é uma alternativa. Daí que e trazer promessas do ponto de vista que pode realizar uma série de situações daquela própria localidade. Então, é normal que faz um discurso nesta direção e é normal que também tenta ao máximo atrair para si o eleitorado com as promessas de campanha que vai fazendo e também aquilo que pretende enquanto candidato às presidenciais ou à presidência da República. E a estratégia montada nessa direção. E o engenheiro Adalberto fez nesta direção, por um lado, expor as falhas de governação e, por outro lado, apresentar algumas soluções na sua visão do que é o seu programa de campanha. Não apresentou nenhuma solução, Osvaldo. Nenhuma. Não apresentou nenhuma solução. Apenas disse, se estão insatisfeitos nisso, votem em mim. Estão insatisfeitos naquilo, votem em mim. Qual é a solução? Não, Carlos, tem que perceber o seguinte. Quando o engenheiro Adalberto fez o seu discurso, independentemente dele fazer uma radiografia dos principais problemas, principalmente da região de Cafunfo ou então do próprio Estado angolano, normalmente equacionou com algumas promessas. Não é também, digamos, sabe dizer que não apresentou nenhuma solução. Não apresentou nenhuma, Osvaldo. Falou das questões, por exemplo... E se apresentou, podes também dizer, não é? Falou das questões, por exemplo, ligadas à própria educação também, passa esse tipo de mensagem. Então, é fundamental aqui olharmos por uma perspectiva de um candidato que está na oposição. E o candidato que está na oposição normalmente se traduz nessa perspectiva.
expor as falhas de governação, do ponto de vista da sua estratégia, mas nem e isso apresentar foi feito, algumas linhas Oswaldo, mas nem condutoras isso foi daquilo que feito. pode O ser que a se sua esperava, posição. e é o que eu tenho estado a dizer, um candidato na oposição tem de fazer um trabalho de casa. O trabalho de casa é fazer um levantamento sobre os principais problemas das populações nas diversas províncias. E quando ele for para lá, dizer, olha, aqui há o problema disto que nós identificamos. Sei que vocês estão a viver isto e aquilo. O nosso governo, se vocês votarem em nós vamos investir isto e vamos resolver esse problema que são concretos. Que é o que o Adalberto não está a fazer, Oswaldo. Nós temos que dizer isso publicamente. Agora, falar para o alto de educação, todos estão a falar. A KCE está a falar, Manuel Fernandes está a falar, Flor Bela Marquês está a falar, todos estão a falar. A diferença é na ideia concreta, o que a UNITA não está a conseguir fazer. Até agora, não está a conseguir fazer. E olhando já para o discurso de hoje do candidato a Presidente da República pelo MPLA, João Lourenço em Malange, qual é a análise que faz, Carlos Alberto? Eu dou uma nota positiva. E dou uma nota positiva por quê? Porque, apesar de João Lourenço ter feito uma punchline, apenas uma, em relação ao maior partido na oposição, que está a ser financiado por pessoas que dilapidaram este país, que esvaziaram os cofres do Estado e deixaram João Lourenço numa situação de governação muito complicada no início, apesar dele ter feito isso, ele fez uma radiografia sobre aquilo que eu esperava que o Adalberto fizesse. Fez uma radiografia de Malange, apontou o que fez, e inclusive disse aquilo que não fez, justificou porque que não fez, e notei um João Lourenço mais maduro em relação a quê? Fez uma promessa, por exemplo, em relação à Universidade Rainha Ginga, mas também disse, atenção, estou a fazer essa promessa, mas também não há ainda a garantia do investimento privado, ou do financiamento. Vamos trabalhar no sentido. Nós não vemos isso, porque todos os candidatos são otimistas. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e está tudo certo. Mas ele próprio, que o partido que está a sair do poder, que se sente, ele que está a dizer, não, vamos fazer isso, mas atenção, ainda não conseguimos. Isso mostra que honestidade, mostra que é um indivíduo que está maduro. João Lourenço está maduro, eu estou a gostar das suas promessas, porque ele está comedido. Não é um João Lourenço de 2017, e é por isso que eu não votei em João Lourenço em 2017. Agora vou votar em João Lourenço em 2022 porque me está a convencer. E acho que é nesta perspectiva que ele deve continuar. Mostrar de facto aquilo que ele fez, aquilo que ele não fez e aquilo que ele vai fazer, mas de forma responsável, com dados concretos. Não vou mais dizer aquilo que a Mangula já disse, para não sermos repetitivos, mas eu noto um João Lourenço muito mais maduro. Oswaldo Moura. Que inoções se tiram deste discurso? O candidato João Lourenço faz um discurso realista, né? Faz uma radiografia real, né, da província de Malange, foi governo e apresenta, de facto, as suas conquistas durante este período, enquanto governou o país. E também reconhece uma série de insuficiências no setor da habitação, daí que ele disse que o número de habitações ao nível de Malange ainda não corresponde, de facto, à necessidade da população. E aqui faz uma abordagem que eu acredito que foi bem conseguida. A par disto, conjugou um elemento que não necessariamente as construções de casas deve ser responsabilidade do governo. Chamou a atenção ao setor privado, às cooperativas, bem como às construções dirigidas. Mas nas construções dirigidas há que existir política de fiscalização. Porque muitas vezes começa-se um projeto de construção dirigida, depois altera-se a configuração da planta. Então aí há uma maior supervisão de quem está no terreno, que tem esta missão. Este não é trabalho de um presidente, mas sim da administração que está. E também, digamos, poderia-se olhar na necessidade de um certo financiamento, mas com retorno ao Estado. Porque, às vezes, temos a percepção que quando as pessoas se beneficiam das casas, não têm que pagar pelas casas. Quando as pessoas se beneficiam de determinados projetos estruturantes, não têm que pagar pelos projetos ao retorno desse valor. Temos que alterar também esta mentalidade e temos que, de facto, fazer com que todo este financiamento tenha retorno para que outras localidades possam também se beneficiar desses determinados projetos. E trouxe aqui um elemento estruturante que é a utilização de forma racional
das terras aráveis que nós temos. E conjugou com um elemento que eu muito defendo, que é a nossa reserva estratégica alimentar, da necessidade da alteração do paradigma. Porque nós não podemos ter reserva estratégica alimentar simplesmente com produtos importados. É um erro, não é estratégico. Quer dizer que a nossa segurança alimentar está alienada à vontade de outros Estados. Caso de um embargo ao Estado angolano, nós teríamos sérias dificuldades de manter a sustentabilidade dos angolanos. E o presidente faz aqui, ou o candidato faz aqui, uma visão da necessidade da reserva estratégica alimentar ser alimentada necessariamente com produtos nacionais. E faz Osvaldo, deixa-me só terminar. Autocrítica. É importante isto. E esta importância passa necessariamente, primeiro, em capitalizar cada vez mais os produtores nacionais, quer dizer que vai circular maior volume de negócio entre os agricultores nacionais com o governo e reduzir ao máximo os custos de importações que nós temos. Então, conjuga aqui dois elementos. Por um lado, estamos a defender a nossa soberania nacional com a segurança alimentar, com produtos nossos, estamos a reduzir os custos de importação e estamos a dar emprego aos nacionais, fazer com que a nossa economia, de facto, circule maiores receitas dentro do quadro do setor. Fez uma autocrítica, fez uma autocrítica, Osvaldo, que é o que eu acho muito positivo nesse discurso. João Lourenço comparou Israel com Angola, não é? Disse que Israel tem menos terra, chove pouco, entretanto, produz muito, exporta produtos. E Angola, que tem terras abundantes, temos chuva, temos irrigação, temos rios, não conseguimos produzir. Quer dizer, fez uma introspeção daquilo que tem sido as próprias políticas do MPLA, fez uma autocrítica sobre a sua própria governação, o que é muito positivo, muito positivo. Quer dizer, quando um político chega a este nível, é exatamente isso que nós angolanos queremos, que ele próprio perceba que cometeu alguns erros e que agora, se for reeleito, ele vai suprir esses erros. Mas também temos que concordar, Carlos, que a questão da diversificação da economia, a questão da agricultura, não é uma narrativa nova. Sim, mas, não é uma narrativa nova. Mas não tínhamos, numa campanha eleitoral, nunca vimos, Osvaldo, numa campanha eleitoral, um candidato a dizer eu erramos nisso. Precisamos agora melhorar aqui neste aspecto. Comparar com outros países, dizer, olha, outros estão a fazer muito mais do que nós. O candidato que deve assumir isto é simplesmente o candidato que governou. Porque ele em si é que colocou em marcha o seu programa de governação. Não, Osvaldo. Não, é sim. Osvaldo. Temos que ser realistas quanto a isto. Osvaldo, mas você sabe que Israel tem menos terra que um candidato dentro da competição política que não ganhou as eleições, não tem como implementar um programa de governação. Não estou a referir. E só consegue fazer essa assumir das culpas quem governou. Osvaldo, não estou a falar de quem governou, estou aqui a falar da autocrítica que ele próprio faz, que é positivo. Agora, é positivo, sim. Esta autocrítica podia ser feita, por exemplo, pelos partidos na oposição. Por que os partidos na oposição, por exemplo, não deram este exemplo que João Lourenço deu? Quer dizer, Israel é uma coisinha pequena, produz muito. Angola é uma coisa grande, não produz nada, ou quase nada. Quer dizer, é o próprio candidato do MPLA que está a assumir isso. O que nós temos que perceber é o seguinte, há um ponto diferencial entre o MPLA, enquanto partido que vai fazer a manutenção do poder, porque esteve no poder, e os outros partidos que nunca estiveram no poder. Esses partidos políticos, a tendência é alcançar o poder e fazer o exercício do poder. Então, há esta diferenciação. E quando traz essa perspectiva do assumir da autocrítica, é quando eu consegui governar e tenho um programa de governação. Mas os partidos políticos também têm esses dados, Osvaldo. Então não estão representados na Assembleia Nacional, não têm também dados sobre o próprio país, não têm secretários provinciais nas províncias, não fazem estudos, quer dizer, não fazem análises. Ou é a autocrítica do ponto de vista da implementação do programa, ou então ir buscar estudos comparados. Isto é uma outra discussão. Sim, buscar estudos comparados é uma outra discussão. Agora, a autocrítica da implementação de um determinado programa depende essencialmente de quem já foi governo. Muito bem.
Não. E por ser outra discussão, vamos ao último ponto para ser analisado. Faltando apenas 13 dias para reservados aos partidos políticos para continuarem e melhorarem ainda a sua campanha eleitoral, eu gostava de saber de vocês até que ponto é que as redes sociais podem influenciar positiva ou negativamente neste período de campanha. Bom, as redes sociais, penso que, aliás, também já o disse, há 3 partidos que estão a saber rentabilizar mais a sua mensagem nas redes sociais. Os 3 maiores, o MPLA, a UNITA e a KCE, têm visto, de facto, uma movimentação maior em termos de passagem de mensagens. Mas também noto que é nas redes sociais onde se passa algumas visões um pouco deturpadas. Por exemplo, vão buscar a página de João Lourenço e comparam com a página de Adalberto Costa Júnior para ver o número de likes e para ver quem já ganhou. Atenção que isso não é bem assim. Redes sociais são redes sociais e João Lourenço, pelo que nós sabemos, não está muito nas redes sociais e por isso o número de gostos reduzido também é um pouco em relação a isso. Adalberto Costa Júnior sempre foi um indivíduo das redes sociais. Aliás, quando eu o conheci-o nas redes sociais e é por isso que ele depois me convidou para a ERCA. Quer dizer, não é por aí que se podemos ver que alguém não se ganha as eleições nas redes não sociais. É por aí. E depois, há outra coisa, é que hoje existe uma determinada narrativa de que quem tem mais likes é que é o mais votado. Não. Quem tem mais likes fez um maior investimento nas redes sociais. É diferente. Fazer um maior investimento nas redes sociais é diferente de alguém que vai ter o voto real nas urnas. E é importante dizer aqui uma coisa. Por exemplo, Yannick Moreira quase não tem muitos gostos no seu Facebook, mas é o que mais vendeu na Praça da Independência. Comparando com Gita Finha. Gita Finha tem muitos gostos no seu Facebook, mas não vendeu como Yannick Moreira. É para ver que, atenção, que as redes sociais às vezes não traduzem tanto. Esse é um ponto número 1. Ponto número 2. A narrativa da fraude continua nas redes sociais, né? Continua-se a espalhar a ideia de que se a UNITA não ganhar, vai haver fraude. É importante dizer aqui, e atacando aqui a Comissão Nacional Eleitoral, eu gostava de partilhar publicamente o seguinte cenário. Quando Jonas Savimbi morre em 2002, com o alcance da paz, havia necessidade de voltarmos às eleições. Por isso é que depois já aconteceram em 2008. Mas antes de 2008, estruturou-se a lei eleitoral e a composição da Comissão Nacional Eleitoral. É a UNITA, por sinal, no Parlamento, que entendeu que os representantes da Comissão Nacional Eleitoral devessem pertencer aos partidos políticos. E é por isso que nós temos a nossa Comissão Nacional Eleitoral representada por partidos políticos mais representados e mais votados em Angola. Ou seja, a própria UNITA, que quis acomodar, e é por isso que tem comissários provinciais e nacionais lá na CNE, é a própria UNITA que hoje Carlos vem Alberto, vamos criticar a CNE. Quer Quer dizer, é que não faz sentido nenhum. Quer dizer, se tem representantes na CNE e é a própria UNITA que fez essa proposta e o MPLA aceitou, porque o MPLA queria um tribunal eleitoral que devia ser comandado pelo falecido Frei João Domingos, e o MPLA aceitou a proposta da UNITA. Quer dizer, eles têm comissão, têm representantes na Comissão Nacional Eleitoral, têm delegados de lista que vão controlar todas as assembleias de voto e são eles próprios que dizem que vai haver fraude. Quer dizer, a visão relativamente às redes sociais. Não, as redes sociais é um palco alternativo onde os partidos políticos podem cooptar votos. E há uma presença muito acentuada de jovens nas redes sociais. E o partido político que descurar o papel das redes sociais poderá estar a perder um lugar privilegiado para fazer passar a sua mensagem. Por um lado, é um canal mais barato, é um canal mais rápido de comunicação e permite a interação do candidato ou do partido político com os eleitores. E é também um canal que pode ser utilizado para explicar determinados assuntos de interesse do partido político nas redes sociais. E daí descurar a importância das redes sociais não é estratégico para quem quer governar, quer se tornar governo numa altura como esta. Mas devo subscrever que os números de likes não se traduzem em número de votos. Exatamente. E também as redes sociais é um palco onde
há muitas fake news, daí que os partidos políticos devem trabalhar de forma assertiva, sempre que se depararem com alguma informação que distorce aquilo que é a realidade e a sua visão estratégica, devem contrapor com uma outra informação. Daí que é um canal rápido, dinâmico, que permite uma maior interação, mas também, ao mesmo tempo, é necessário que ela seja manuseada por técnicos ligados ao marketing político e à própria informática também. Muito bem. Osvaldo Mboco e a Carlos Alberto, muito obrigada por esta presença aqui no Hora 10 para olharmos um bocadinho para a campanha política dos partidos políticos concorrentes às eleições de 24 de agosto, numa altura em que faltam apenas 14 dias para o dia de voto. Já sabe, se você ainda não sabe o seu local de votação, coloque o seu número de bilhete de identidade ou o número do seu cartão de eleitor no telemóvel, enviando uma mensagem para o 40114. Hora 10, edição da manhã termina agora, mas vamos continuar a ter a informação na TPA com o Jornal da Tarde, com Edmilson Gonçalves e também a Chiesa Silvestre. Amanhã à mesma hora estamos aqui. Boa tarde. Passe bem.